Isso pode até parecer com uma cena de algum pesadelo antes de te acordar com calafrios, mas esse momento aterrorizante foi algo bem longe de ser um sonho para o turista Chris Gursky, que teve que se agarrar à própria vida enquanto voava alto pelos céus, depois que um instrutor de asa delta se esqueceu de prendê-lo adequadamente. E ele não foi o único que sobreviveu ao impossível. Quer as circunstâncias de cair o queixo sejam acidentes de carro inacreditáveis, 133 dias preso no mar, ou 30 minutos no fundo do mar sem nenhum oxigênio. Fique atento enquanto descobrimos como essas pessoas incrivelmente sortudas tiveram seu dia a salvo quando as chances estavam totalmente contra elas. Prepare-se para roer todas as suas unhas. Danny Balch. Se você está procurando por perigo, acampar ao lado de um vulcão ativo é uma maneira infalível de encontrá-lo. Em 1980, Danny J. Balch e seu amigo Brian Thomas estavam acampando em um prado perto do Monte St. Helens, quando foram acordados às 8h32 por um som estrondoso e intenso. Quando a dupla olhou pela janela, seus piores temores se confirmaram. Uma erupção estava se aproximando. Enquanto corriam para perto das árvores, Balch foi atingido por uma rajada de calor e uma chuva de cinzas, lama e gelo que o endureceu e o empurrou contra o chão. Naqueles poucos segundos, seu corpo inteiro passou de congelado a assado, enquanto o calor extremo derretia a pele de seus dedos. Quando voltou a si, chamou Thomas e conseguiu entrar no rio para cuidar de suas queimaduras. Quando ele retomou sua busca e começou a procurar entre as árvores caídas, ele de repente sentiu uma mão em seu ombro esquerdo que o pegou de surpresa. Quando ele olhou para baixo, ficou chocado ao ver Thomas debaixo de um emaranhado de galhos de árvore. Thomas estava com o quadril quebrado, mas Balch foi capaz de puxá-lo para cima pouco antes de uma nuvem de cinzas cobrir o céu na escuridão de modo que nenhum dos homens pudesse ver a poucos centímetros à frente. Milagrosamente, dois outros campistas do grupo, Bruce Nelson e Sue Ruff, que estavam torrando marshmallows no momento da explosão, viram os dois homens e ajudaram a carregar Thomas para as ruínas de uma velha cabana, onde construíram uma cobertura improvisada. Balch então saiu com os outros para encontrar o resgate, e eles foram finalmente vistos por volta das 18 horas por 2 helicópteros. Mas ele não se esqueceu de Thomas. Ele usou um mapa para mostrar onde seu amigo estava, e os homens foram levados de avião para o hospital para se recuperarem. A pior parte é que Balch queria ir à praia naquele dia, mas foi convencido por Thomas a ir acampar no vulcão. Nunca ceda à pressão dos colegas, pessoal. Ellen Claiborne. O ano era 1963, e Ellen Claiborne, então com 21 anos, estava em busca de aventura. Ela deixou sua cidade natal, Brooklyn, para ir para Hong Kong, ou Índia, mas ela tinha que chegar a São Francisco primeiro, o que significava pegar um voo para Whitehorse, a capital do território Yukon. Ellen estava com um orçamento apertado, então ela decidiu voar com um piloto amador, Ralph Flores, de 41 anos, em seu avião monomotor, o que pode dar errado. A dupla partiu em 4 de fevereiro de 1963, mas não demorou muito para que Flores deparasse com uma tempestade de neve e tentasse levar o avião acima das nuvens. Quando ele desceu, ele esperava seguir os marcos ou o caminho da rodovia do Alasca para chegar ao Forte St. John, mas em vez disso ele se deparou com montanhas e árvores. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, o avião caiu em um trecho desolado perto da fronteira de Yukon, com a Colômbia Britânica, e por um milagre a dupla sobreviveu. Ellen quebrou o braço esquerdo e Flores fraturou a mandíbula, mas agora estavam presos em temperaturas abaixo de zero, de até menos 42 graus Celsius. Os poucos alimentos que tinham a bordo, algumas latas de sardinha, atum, salada de frutas, uma caixa de biscoitos salgados e alguns comprimidos de vitaminas foram racionados em 10 dias, obrigando eles a fazer sopa com neve derretida. A dupla conseguiu criar um abrigo com um pedaço de lona e almofadas do avião, enquanto também confeccionou um cobertor com o tapete do avião e usou o combustível do tanque para acender uma fogueira que os manteria aquecidos à noite. Eventualmente, Flores encontrou um lago congelado e gravou uma enorme placa SOS com uma seta apontando para o acampamento. No 49º dia de sua aprovação, Charles Hamilton, um piloto voando com suprimentos para uma cabine de caçadores próxima, avistou o SOS e os resgatou. Ellen faleceu em 2018 aos 76 anos, mas a história de sua incrível sobrevivência vai continuar viva em seu livro de 1964, Hey, I'm Alive. Cara, toda essa conversa de perigo já foi o suficiente para me deixar bem grato pela minha segurança. Tem alguém por aí assistindo a esse vídeo no conforto de sua cama agora? Por que não dar a esse vídeo aquela curtida e se inscrever no canal para que eu saiba que existem caçadores de emoção por aí, que adoram ver esse tipo de coisa de tirar o fôlego, enquanto tentam comer salgadinhos em casa. Ah, e ative o sininho de notificações também, para nunca perder nenhum dos nossos vídeos. Pronto para mais um conto épico de sobrevivência? Julianne Koepke.
Se você tem medo de voar, cubra os ouvidos nesse próximo conto. Na véspera de Natal de 1971, Julianne Koepke, então com 17 anos, estava sobrevoando a floresta tropical peruana, no voo 508 da Lança com sua mãe, quando as coisas pioraram. O avião entrou em uma tempestade escura e violenta que sacudiu toda a cabine, antes que todas as luzes se apagassem e a aeronave mergulhasse totalmente de nariz. Ela fechou os olhos com força e cobriu os ouvidos para abafar os gritos dos passageiros e o rugido profundo dos motores. Mas, de repente, tudo parou. O avião havia se desintegrado cerca de 3 km acima do solo, e ela agora estava em queda livre, ainda presa ao assento, quando o dossel da selva girou em sua direção. Ela desmaiou pouco antes do impacto. No dia seguinte, ela acordou na floresta tropical e percebeu que estava totalmente sozinha. Ela foi a única pessoa a sobreviver ao acidente, mas sua provação ainda não havia acabado. Ela tinha uma clavícula quebrada e alguns cortes profundos nas pernas, mas conseguiu andar até encontrar um riacho e o seguiu. Depois de ficar sozinha por 10 dias, Koepke encontrou um pequeno caminho que dava em uma cabana com telhado de palmeira. Perto dele estava um motor de popa de um grande barco e 1 litro de gasolina, que ela usou para tratar um ferimento infestado de larvas em seu braço direito. Depois de passar a noite lá, ela foi acordada com vozes de homens do lado de fora, que inicialmente pensaram que era uma deusa da água da lenda local. Depois de explicar a sua provação em espanhol, os homens trataram de suas feridas e a levaram de volta à civilização, onde ela reencontrou com seu pai. Koepke contou sua história incrível no documentário de 2000, Asas da Esperança, do diretor Werner Herzog, que coincidentemente reservou um assento naquele mesmo voo, antes de cancelar no último minuto. Danny Pienaar. Em 1998, Danny Pienaar era um estudante e pesquisador que estudava os hábitos dos rinocerontes brancos na natureza, no afluente Fabeni, na África do Sul. Mas essa oportunidade única na vida quase terminou em tragédia. Em uma tarde de quinta-feira de janeiro, Pienaar decidiu partir para uma exibição de rastreamento, sem dizer a seus companheiros de acampamento para onde estava indo. Enquanto ele vagava pelas águas de um pequeno riacho, viu algo longo e marrom, deslizando nos juncos próximos. A próxima coisa que sentiu foi uma sensação de queimação em um lado de sua perna, logo abaixo do joelho. Depois de olhar para baixo e encontrar 4 buracos roxo-azulados e uma gota de sangue, suas piores suspeitas foram confirmadas. Ele tinha acabado de ser mordido por uma cobra mamba negra. O veneno dessa cobra tem ação notoriamente rápida, pois desliga o sistema nervoso e paralisa as vítimas, e sem um antídoto, sua taxa de mortalidade é de 100%. Pienaar sabia que agora sua única chance de sobreviver era voltar para o carro e tentar a sua longa jornada de volta à cidade principal. Apesar de amarrar um torniquete ao redor de sua perna, o veneno já estava tomando conta de seu corpo quando a visão em túnel se estabeleceu e seu batimento cardíaco acelerou. Depois de voltar febrilmente pelo deserto, Pienaar alcançou seu carro e dirigiu a mais de 161 km por hora, até que viu outro carro e os obrigou a parar. No momento em que chegaram ao hospital, em Nelspruit, mais de 2 horas depois de ser mordido, Pienaar não conseguia mais engolir ou falar, porque a paralisia se instalou. Após vários dias em um respirador, Pienaar teve alta com nada além das marcas de mordidas e uma história incrível para contar. Pun Lin. Quando Pun Lin, nativo da China, conseguiu um emprego como comissário em um navio britânico chamado SS Ben Lomond, que viajava da cidade do Cabo para o Suriname durante a Segunda Guerra Mundial, ele nunca imaginou que isso lhe renderia um recorde mundial, pelo tempo que passou à deriva no mar. Em 1942, um submarino alemão cruzou o SS Ben Lomond, 750 milhas a leste do Amazonas, e um par de torpedos o afundou em 2 minutos. Aconteceu tão rápido que a maior parte da tripulação a bordo afundou com o navio. Do total de 55 membros da tripulação, Pun Lin seria o único a sobreviver. Quando o navio afundou, ele conseguiu agarrar um colete salva-vidas e pular ao mar pouco antes de as caldeiras explodirem. Depois de flutuar sem rumo por cerca de 2 horas, ele avistou uma jangada de 2,5 metros quadrados. A balsa continha alguns itens de sobrevivência escassos, incluindo latas de biscoitos secos, 40 litros de água, um saco de cubos de açúcar, chocolate, uma lanterna elétrica e um punhado de sinalizadores. Porém, a comida não durou muito tempo. Então, Lim teve que improvisar, pegando o arame da lanterna e fazendo um anzol, que fixou na ponta de uma corda que usou como um cabo improvisado. Ele também fez uma faca com a lata de biscoitos que usou para matar os pássaros marinhos. E então usou a carne de pássaro para pegar tubarões. Como se isso não bastasse, ele fez tudo isso sem nunca aprender a nadar corretamente. Na verdade, ele se amarrou à balsa com uma corda para se certificar de que nunca caísse. Então ele passou um total de 133 dias no mar, até que 3 pescadores brasileiros avistaram sua jangada em 5 de abril de 1943 e o resgataram. Ele havia perdido quase 9 quilos, mas ainda estava vivo. Quando perguntaram sobre seu recorde mundial, ele simplesmente disse: "Espero que ninguém tente quebrá-lo."
Imagine passar por uma provação como essa e ainda rir depois disso. Alguns de vocês têm alguma história maluca como essa para contar? Talvez um parente ou amigo seu tenha um encontro com um destino que precisa ser compartilhado com o mundo. Me conta aí nos comentários e eu vou responder alguns dos meus favoritos. Agora, de volta ao assunto. Chris Gursky. Se você é um viciado em adrenalina, Asa Delta pode ser a sua praia, mas você pode querer pensar 2 vezes depois de ver isso aqui. O homem que você vê aqui se agarrando desesperadamente para evitar cair para a morte é o fotógrafo e gerente de peças de automóveis da Flórida, Chris Gursky. Em 2018, ele estava de férias na Suíça quando decidiu experimentar o voo livre pela primeira vez. Mal sabia ele que quase foi a última coisa que faria. Veja, o instrutor de Gursky esqueceu uma coisa crucial: enganchar ele no suporte. Após decolar de uma saliência de uma montanha de 4.000 pés, Gursky teve que se segurar por 2 minutos e 14 segundos agonizantes, enquanto o piloto tentava desesperadamente manobrar com uma das mãos para colocá-la em segurança no solo. Felizmente, a dupla conseguiu fazer uma aterrissagem segura, e Gursky foi embora com um tendão do bíceps esquerdo rompido por se pendurar, e um pulso fraturado pela força do impacto ao atingir o chão. Depois de enviar uma filmagem de cair o queixo de sua aprovação online, ele disse que não estava zangado com o instrutor, e até daria outra chance ao voo livre. Esse é um cara realmente corajoso. Kutu Shaw. Ataques de animais não são motivo de piada, e se há uma criatura que você não quer enfrentar, é um urso polar de 182 quilos. Basta perguntar para Kutu Shaw. Em setembro de 2003, Kutu Shaw, de 46 anos, estava trabalhando como um guia em uma viagem de caça em Kimirut, Canadá, quando as coisas tomaram um rumo terrível. Nas primeiras horas da manhã, ele e o capitão da organização de caçadores e trappers, Mayu Kalik, acordaram e descobriram que o teto de sua tenda havia sido destruído enquanto dormiam. A princípio, parecia que a tenda estava cheia de neve, mas quando seus olhos turvos se ajustaram, eles perceberam que não era neve. Era o pelo branco do culpado, que agora pairava sobre os homens. O capitão imediatamente começou a correr, e após não conseguir encontrar uma faca na tenda, Kutu se juntou a ele, mas o temível urso polar estava logo atrás. Kutu estava a cerca de 4 passos atrás do capitão, mas então o impensável aconteceu. Ele tropeçou em uma pequena pedra, e antes que percebesse, a besta caiu em cima dele. O urso polar arrastou Kutu em direção ao oceano, então cravou suas garras em suas costas, e cravou seus dentes gigantescos em sua cabeça. Justamente quando parecia que o jogo estava acabado para ele, o cozinheiro do grupo pegou uma arma, que pertencia a um dos caçadores esportivos americanos, e atirou no urso 2 vezes, matando o animal. Surpreendentemente, Kutu nunca perdeu a consciência. Quando eles finalmente chegaram ao pronto-socorro, 3 punhadas de areia foram removidos da área coagulada de sangue ao redor de seu crânio, o que pode ter salvo sua vida ao diminuir o sangramento. Após 13 horas de cirurgia intensiva, ele saiu em liberdade com um novo apelido em Kimirut, o Homem-Urso Polar. Chris Lemons. Em setembro de 2012, o mergulhador nascido em Edimburgo, Chris Lemons, estava trabalhando no Mar do Norte, mergulhando de seu navio, chamado de Bibi Topaz, em um sino de mergulho para consertar estruturas de plataformas de petróleo. Em um dia fatídico, ele foi baixado por 91 metros em um sino de mergulho, ao lado dos colegas Dave Usa e Duncan Alcock, para consertar um cano no fundo do mar, no campo de petróleo de Huntington, a leste de Peterhead, em Aberdeenshire. Mas essa foi quase uma viagem da qual ele não voltou. Durante o reparo, ele ouviu um alarme soando no controle de mergulho, o que significava sair da estrutura e voltar ao sino de mergulho o mais rápido possível. O que os homens não sabiam é que o navio estava se afastando devido a uma falha no computador que o mantinha em posição. Então aconteceu o desastre. O cabo umbilical ficou preso em uma parte da estrutura de metal. Isso não apenas amarra os mergulhadores de volta ao sino de mergulho e ao navio, mas também fornece gás para respirar e água quente para manter os trajes aquecidos, bem como luz e eletricidade. Com o barco de 8.000 toneladas puxando na direção oposta, os cordões atuando basicamente como uma âncora humana, houve apenas um resultado. O cabo umbilical se quebrou, mergulhando ele 100 metros em direção ao fundo do mar. Sem ele, Chris tinha apenas cerca de 5 minutos de gás de emergência armazenado em um conjunto de cilindros de mergulho normais em suas costas. Ele conseguiu encontrar a estrutura em que estavam trabalhando e escalou em cima dela. Mas o sino de mergulho não estava lá, e ele já havia usado cerca de 2 a 3 minutos de gás. O tempo estava passando, e Chris aceitou seu destino e desmaiou. Seus colegas
colegas fizeram um esforço sobre-humano para localizá-lo, mas esperavam encontrar um corpo. E foi bem isso que pensaram quando encontraram ele caído no chão da plataforma. Mas depois de ser puxado para o sino de mergulho e manobrado 2 vezes, Lemons voltou à vida, 35 minutos depois de ligar seu suprimento de ar de emergência. Sem nada para respirar por tanto tempo, ele poderia facilmente ter sofrido danos cerebrais. Mas o gás que eles respiram tem uma alta concentração de oxigênio que saturou seus tecidos e células para permitir que ele conseguisse sobreviver. Em apenas 3 semanas, esse cara muito sortudo estava de volta ao trabalho com sua equipe de novo. Coolidge Winsett. Ir ao banheiro para o número 2 não deve estar no topo de sua lista de situações de risco de vida, mas você nunca pode estar muito seguro. Basta perguntar a Coolidge Winsett. Winsett é um zelador aposentado de 75 anos e veterano da Segunda Guerra Mundial, que vive na mesma casa em que cresceu no sudeste da Virgínia. O problema é que a propriedade não mudou muito ao longo dos anos, e não havia banheiro interno, apenas uma casinha velha e frágil, que ele construiu em 1950. Isso não incomodava o velho Winsett. Ele a usava há anos, e ele não pensou 2 vezes antes de fazer uma visita em uma tarde quente de agosto de 2000. Mas enquanto Winsett estava sentado cuidando de sua vida, as tábuas apodrecidas do piso abaixo finalmente cederam, jogando o veterano aposentado na cova abaixo. Felizmente para ele, ele conseguiu se manter boiando após pousar nos restos das tábuas do piso, que funcionavam como uma jangada improvisada. Infelizmente, ele já havia ficado parcialmente paralisado por um derrame e estava faltando parte de uma perna, o que o deixou preso. Com o passar do tempo, o carteiro de 17 anos, o único visitante regular da propriedade de Winsett, percebeu que a correspondência havia começado a se acumular, então decidiu investigar. Felizmente, ele descobriu Winsett, depois de seguir seus gritos enfraquecidos, e o velho foi resgatado pelo corpo de bombeiros após 3 dias inteiros na cova. Essa situação não me cheira nada bem. A família Robertson. Em 27 de janeiro de 1971, a família Robertson da vila de Meerbrook, em Staffordshire, Reino Unido, partiu de Falmouth, Cornwall, em uma viagem para lugares desconhecidos. O oficial da Marinha Mercante aposentado, Dougal Robertson, comprou uma escuna de madeira de 43 pés, chamada de Lucette, que seria perfeita para a aventura educacional que ele planejou para a esposa Lynn, filho de 18 anos Douglas, filha Anne de 17 anos e os filhos gêmeos Neil e Sandy, ambos com 9 anos. No ano e meio seguinte, a família navegou pelo Atlântico, parando em vários portos caribenhos e admirando paisagens incríveis em todo o mundo. Mas em 15 de junho de 1972, a família encontrou um grupo de baleias assassinas perto das Ilhas Galápagos, que lançou um ataque, danificando o barco irreparavelmente. A família, junto de um estudante a quem deram uma carona, chamado Robin Williams, conseguiu subir a bordo de um bote salva-vidas inflável. Uma vez à deriva, o grupo conseguiu sobreviver por 6 dias com biscoitos, pão seco, cebolas e frutas, mas acabaram recorrendo à caça de tartarugas para comer e a coleta de água da chuva para beber. Depois de 16 dias, a balsa inflável ficou inutilizável. Então as 6 pessoas se amontoaram no bote de 10 pés de comprimento, chamado Edna Mare, revezando-se para assentar na parte seca do barco. Finalmente, em 23 de julho de 1972, depois de 38 dias de viagem no Edna Mare, eles foram salvos depois que uma traineira de pesca japonesa, chamada Tokamaru 2, avistou seu fogo de emergência. Da próxima vez que você desejar algum tempo junto em família, melhor ficar com os joguinhos de tabuleiro. Rui Mahamatsu. No que diz respeito aos acidentes de carro, esse deve ser algo saído de um pesadelo. Essa fotografia arrepiante foi tirada em março de 2014, após o jogador de futebol Rui Mahamatsu, que joga pelo Orlando Pirates em Joanesburgo, ter um encontro com a morte na estrada. Mahamatsu estava dirigindo seu BMW Série 3 quando o carro escorregou em uma pista molhada, fazendo com que ele perdesse o controle. Antes que percebesse, todo o veículo foi espetado por uma grade de proteção, que perfurou o para-brisa e saiu pela parte de trás, o tempo todo errando milagrosamente o próprio motorista. Os espectadores ficaram chocados ao ver o Sr. Mahamatsu se afastar do acidente sem um único arranhão. Alguém lá em cima realmente deve ter cuidado dele naquele dia. E se essa quase morte não te impressionou muito, dê só uma olhada nessa próxima história de roer as unhas. É difícil imaginar sobreviver a algo assim, mas um motorista de sorte no oeste da China é a prova viva de que isso pode acontecer. Em 2015, um homem não identificado estava dirigindo para Chongqing, quando ouviu um grande estrondo vindo da pista oposta. Antes que ele tivesse tempo de processar o que estava acontecendo, ele avistou uma enorme lâmina circular, quicando através dos arbustos da reserva central, que então se chocou contra a frente de seu veículo. A polícia rodoviária disse que um caminhão bateu na pista oposta e a lâmina da serra foi jogada para fora da estrada. O motorista pode ter escapado ileso, mas essa fenda de 50 centímetros é um arranhão que não vai sair muito fácil do seu carro.
Aposto que seu coração está batendo mais forte agora, não é? Se você não teve adrenalina o suficiente por hoje, por que não mergulhar de cabeça e conferir um dos episódios anteriores da série? Fiquem seguros, pessoal. E como sempre, obrigado por assistir. Até a próxima.